Senhor presidente, em exercício, deputado André Ceciliano, senhoras e senhores deputados. Como disse no dia de ontem, vou continuar aqui a repercutir as mensagens que o governo mandou para essa casa. Ontem, mostrei aqui claramente que o projeto de lei que o governador intitula erradamente de Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, nada mais é do que um conjunto de medidas que visa responsabilizar por toda a má gestão de décadas desse Estado, responsabilizar e penalizar o funcionário público do Estado do Rio de Janeiro. Qual seja, pelo aumento da alíquota do desconto previdenciário de 11% para 14%. Mas muito mais ainda, elevando a contribuição patronal de 22% para 28%. A contribuição patronal é o dobro, sempre, da contribuição individual de cada servidor. Ao você aumentar a contribuição patronal para 28%, sabedores que somos que a contribuição patronal é adicionada às despesas de pessoal, não precisa ser grandes matemáticos, porque se hoje o governo gasta aproximadamente 2,7% de contribuição patronal para 22%, quando você passar para 28%, é só fazer uma regrinha de 3 e nós vamos verificar que vai dar quase 3 bilhões e quebrado. É só fazer a conta. Aumentando a despesa de pessoal, ao mesmo tempo, disse aqui o governador que o buraco do Estado é de 20 bilhões. Logo, a receita corrente líquida cai assustadoramente. O percentual que limita os gastos dos poderes em pessoal é o resultado da divisão da despesa de pessoal pela receita corrente líquida. Ora, se o numerador aumenta e o denominador cai, explode-se todos os limites de gasto de pessoal. E aí, nenhum servidor poderá ter reajustamento dos seus salários, nenhum concurso público poderá ser feito. Agrava ainda, deputado Valdec, um outro artigo desse indigitado projeto de lei, aquele que diz que só pode ter reajuste de salários, por via de consequência, aumento de despesa de pessoal, quando houver um incremento da receita real do Estado. O que é a receita real de 2016? Por exemplo, o que é a receita real de 2016? É você pegar a receita de 2015, multiplicar pela inflação, cotejar com a de 2016. Se a de 2016 for maior, aquele delta é ganho incremental de receita real. Na ladeira abaixo que nós estamos, só vamos ter receita real daqui a uma década. Ainda agrava, se ler o projeto de lei, que poderá ser gasto em pessoal somente 75% do incremento da receita real. Ora, então o que é esse projeto de lei?
numa primeira análise, é dizer assim: houve corrupção na Petrobras, houve excesso de incentivo fiscal, houve excesso de contração de empréstimo, houve investimentos errados, houve má gestão das contas públicas, houve isso tudo. Mas o culpado é o servidor público. É inaceitável a presente proposta, porque se tem um conjunto que é absolutamente inocente disso tudo, é o servidor público. Então, fica aqui a primeira síntese. Aí, tem uma segunda síntese, que eu falava ainda há pouco com o deputado Carlos Mink. Hoje, o mundo inteiro discute o conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? São 3 vetores: o econômico, o social e o ambiental. Sabe que o desejo do governo do Estado, através de uma emenda constitucional de um projeto de lei, que ele possa usar os recursos do FECAM, aqueles 5% dos royalties da PE oriundos do pós-sal e os 10% de royalties PE oriundo do pré-sal, que dá na ordem de 400 milhões por ano. Vai demorar, em queda sempre, esse ano deve ter sido 300 e pouco, em queda sempre, usar esse dinheiro para alocar no Rio Previdência, até que as contas se equilibrem. Isto é, daqui a uma década, você vai considerar o vetor ambiental na sustentabilidade. Isto, inclusive, é inconstitucional, deputado Waldeck, se o senhor for nas disposições transitórias da Carta da República, que tem lá um artigo sobre a DRU, a desvinculação de recursos da União, determinando que é 20%, e mensagem agora da presidente Dilma que é aumentar para 30%, nas desvinculações, exceptua os dinheiros do royalties da participação especial. Exceptua. Por via de consequência, como é que a gente vai desvincular aqui? Então, é um projeto também inexequível. Vamos aos fundos. Tem fundos e fundos. Tem fundo que o Tesouro, não tendo saldo, pode determinar que pague pessoal. Tem outro não. Por exemplo, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que deriva de uma sobrealíquota de 2% sobre todos os produtos, mais 5% sobre energia e telecomunicações, que foi majorado em dezembro do ano passado com esses limites que eu aqui falei, vai arrecadar algo em torno de 4 bilhões de reais, quiçá um pouquinho menos. Ora, deste Fundo Estadual de Combate à Pobreza, por projeto de lei de minha autoria, com a parceria de um deputado que faz falta aqui nessa casa, deputado do Partido dos Trabalhadores, Gilberto Palmares, nós damos 10% desse Fundo Estadual de Combate à Pobreza para o FEIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Ora, será que a habitação perdeu a prioridade para o governo do Estado, que é uma das nossas principais mazelas? Por via de consequência, uma proposta dessa também não pode ser aceita. Quero voltar às fundações. Parece que eles escolheram a dedo, senhor presidente, as fundações que não podem acabar para mandar aqui para essa casa. Escolheram a dedo. Como acabar com a FIPERJ? O Estado do Rio de Janeiro é a terceira maior costa do Brasil.
O Estado do Rio de Janeiro tem como base alimentar o pescado. A FIPERJ tem uma cultura de pesquisa imensa. O volume de colônia de pescadores é muito grande nesse estado. Então escolheram a FIPERJ. Aí, não satisfeito, querem acabar com a CEPERJ. Em não satisfeito, querem acabar com a FIA. Em não satisfeito, querem acabar com a que trata dos nossos presidiários, a Santa Cabrini. Quer dizer, tudo aquilo que é da área social, vamos extirpar. E as secretarias dos acordos políticos, partidários e eleitorais, essas ficam todas preservadas, porque há compromisso político até abril. Ora, ou se faz uma reforma política, uma reforma administrativa verdadeira, ou não se faz nada. É quase chamar o parlamento de um parlamento de débeis mentais, o governador dizer que 6 fundações extintas vão dar economia de milhões. Aí os números são desencontrados. 1,5 bilhão, 800 milhões, números estratosféricos. E no discurso dele aqui, exatamente onde estou, na abertura dos trabalhos legislativos, isto dará, está lá escrito, é só se eu ler no Diário Oficial, dará uma economia de 80 milhões de reais. Nem 80 milhões ele consegue demonstrar, porque essas instituições todas são de servidores ativos. Se é servidor ativo, simplesmente serão remanejados de lugar. E o reforço de pessoal é tudo de cargo comissionado. Por via de consequência, nós não merecemos esse tratamento de considerar que o parlamento não tem um mínimo de inteligência, de perspicácia. Nenhum deputado chega aqui e vira deputado porque é um energúmeno. As pessoas aqui pensam, raciocinam. Então, projeto de lei, tem razão o presidente da casa, de todos os protestos que nós temos feito. Projeto de lei nessa casa tem que cumprir o rito da lei de responsabilidade fiscal, tem que ter todas as explicações detalhadas, todos os demonstrativos, números não podem ser soltos aleatoriamente, para que a gente possa ter ou não o convencimento, e não se votar no abstrato, na intenção. Então, a partir de agora, espero, porque o presidente se pronunciou sobre a questão, que esse rito, de fato, volte a ser cumprido. Muito obrigado, senhor presidente.